Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa, aqui nesta Igreja Matriz de Santa Luzia, em Avanhandava, também você, onde quer que você se encontre, que através dos meios de comunicação, reza, celebra com a gente, nesse dia tão bonito, da festa, da memória de São Vicente de Paulo. Esse sacerdote, tocado pela graça, tocado pela misericórdia divina, esse homem que viveu amparado pela graça de Deus, de maneira sublime a sua vocação cristã e também sacerdotal. Padroeiro das obras de caridade da Igreja, São Vicente de Paulo é o modelo maravilhoso para compreendermos aquilo que a Igreja é e aquilo que ela jamais será. A Igreja jamais será um grupo de filantropia. A Igreja jamais será uma ONG. A Igreja jamais será um clube de benfeitoria. A Igreja jamais será um conjunto de assistência social. A Igreja jamais será apenas uma instituição humana importada em fazer algum tipo de boa ação. São Vicente de Paulo não foi um filantrópico. São Vicente de Paulo não foi membro de uma ONG ideológica ou política. São Vicente de Paulo foi sacerdote segundo o coração de Deus. São Vicente de Paulo foi cristão do primeiro fio de cabelo da sua cabeça até a planta dos pés. A Igreja, e isso São Vicente de Paulo nos mostra com a sua vida e o seu exemplo, a Igreja não é chamada a filantropia. A Igreja tem a missão da caridade. Padre, não é a mesma coisa? Mesma coisa é uma frota de Fusca ou de Kombi. Você olha, é tudo igualzinho. Filantropia é uma coisa, caridade é outra. O fim da filantropia é o homem. O fim da caridade é Deus. Parece a mesma coisa, mas não é. A filantropia, ela se preocupa apenas no bem-estar social. A filantropia, ela não consegue passar desse mundo que passa. Ela simplesmente olha para a direita, para a esquerda e fala assim, olha, o que dá para fazer aqui para a gente viver bem neste mundo? Sem se preocupar com a alma, com a vida eterna. A caridade cristã, a caridade verdadeira, a caridade vivida pelos santos da Igreja, a caridade vivida por São Vicente de Paulo, é a caridade que abraçou o ser humano por completo. Deu de comer ao pobre, mas também conduziu esse pobre à conversão. Socorreu crianças órfãs, mas ensinou-lhes o catecismo e deu a elas os sacramentos. Preocupou-se com os condenados às galeras. O que eram as galeras na época, não é? Pessoas que cometiam algum crime e eram condenadas a remar nas galés dos barcos e navios. E viviam em condição de vida terrível. São Vicente de Paulo se preocupa em lutar pelos direitos daquelas pessoas para terem vida digna, porque ainda que fossem condenados, eram seres humanos, filhos de Deus batizados. E ali ele ia celebrar missa e atender confissão daquele povo, porque ele dizia, de nada vale uma barriga cheia e uma alma vazia. Mas ele também ensinava o contrário, que é verdade. De nada vale uma alma repleta e o estômago roncando de fome. A caridade da Igreja, nas suas obras de misericórdia corporais e espirituais,
procura socorrer o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e socorrendo esse ser humano, conduzi-lo à vida eterna. É possível fazer isso? Sim. Para cada coisa tem um tempo nesse mundo, disse a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Eclesiastes. Para tudo há um tempo. E o finalzinho da leitura é linda. O homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Ou seja, nós, conduzidos e guiados pela sabedoria do alto, conduzidos e guiados pela sabedoria que é dom do Espírito Santo, nós somos chamados a nos perguntar sempre: qual é o princípio e o fundamento da nossa vida e qual é a finalidade da nossa vida? E aqui não precisamos nem de doutorado em teologia, nem de mastigar livro de filosofia. Para nós cristãos, essa pergunta, de onde vim, quem sou e para onde vou, ela já tem resposta. O catecismo nos ensina, a Sagrada Escritura nos diz: de onde viemos? De Deus. Quem nós somos? Filhos de Deus. E para onde nós vamos? Para Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz Jesus. É de Deus que nós viemos e é para Deus que a nossa vida deve caminhar. A verdadeira caridade cristã, a caridade que a igreja, que nós cristãos somos chamados a praticar, é essa caridade que, resgatando a dignidade da pessoa humana, conduz a ela para o seu Criador, que é Deus. Porque senão nós não vamos ter um cristianismo, nós vamos ter um humanismo. E o humanismo não salva ninguém. O humanismo, preocupar-se apenas com as necessidades humanas das pessoas, essa não é a missão da igreja, de jeito nenhum. A missão do cristão é justamente ir em socorro dos mais necessitados e garantir a saúde física e espiritual. Conseguiram perceber a diferença abissal entre o dom da caridade e a mera filantropia? E muita gente dentro da igreja gostaria que a igreja fosse apenas filantrópica. É assim que os pagãos olham para nós. Vejam se eles exaltam em São Vicente de Paulo, veja se eles exaltam em São Francisco de Assis aquilo que é próprio do cristão. Não, exaltam apenas aquilo que é bonito ao olhar humano. Os ambientalistas, esse povo que adora a natureza, os panteístas, essa gente esquisita da teologia da libertação, olha para o São Francisco que abraçou o coelhinho, que abraçou o passarinho. Mas antes de São Francisco abraçar o passarinho e o coelhinho, ele abraçou Jesus crucificado. São Francisco não é santo porque andava com um passarinho no ombro. São Francisco é santo porque configurou sua vida a Cristo. Veja essa gente estranha de outras religiões, até condenadas pela fé da igreja, e que dizem: nem chamam São Vicente de Paulo de santo, é Vicente de Paulo, que são os espíritas. Nada contra eles, mas se apropriam do nosso santo para dizer: ali eles faz a mesma coisa que nós. Nunca na vida, nunca na vida. Vocês já viram alguma pessoa fora da nossa igreja elogiar São Vicente porque celebrava a missa todo dia, passava 4, 5, 6 horas atendendo confissão, ensinava o catecismo? Ou seja, o que é próprio do cristão, esse mundo não elogia. Mas aquilo que lhes agrada,
eles elogiam. E tem muita gente que se beneficia da ação caritativa da igreja apenas para os recursos humanos. A pessoa ela quer uma cesta básica, a pessoa ela quer que você ajude ela a pagar a conta de água e de luz, a pessoa quer terra, nem que ela tenha que ser um bandido que invada propriedade dos outros, e com aval de alguns padres da igreja, infelizmente. E a igreja não pode apoiar terrorismo e nem egoísmo. Tanto que invade terra é terrorista, quanto aquele que é latifundiário e que não coloca os bens que tem a serviço dos pobres, também é terrorista. Um porque acumula, o outro porque invade. A igreja não pode apoiar isso. Não poderia, mas infelizmente alguns irmãos apoiam. As pessoas então se aproximam da igreja para querer dela o benefício do seu estômago, muitas vezes. Eu quero, repito, que a pastoral da saúde me dê remédio. Eu quero que os vicentinos me deem cesta básica. Eu quero que o padre me ajude a pagar conta de água e de luz. Mas hora que você diz para a pessoa, vamos rezar uma Ave Maria, rezar eu não quero. Ou seja, veja se esse povo, dessa mentalidade mundana e pagã, elogia o Santo Padre, o Papa Francisco, por ter dito essa semana que o demônio existe e ele deseja a nossa derrota. Vê se esse povo elogia o Santo Padre, o Papa Francisco, porque não anda parecendo um maloqueiro, mas anda com a sua batina branca, na simplicidade, como aquilo que é vigário de Cristo na terra. Vê se elogiam o Santo Padre, o Papa Francisco, porque todo dia reza o seu rosário, reza o breviário, porque se confessa todo mês, porque manda a gente fazer adoração ao Santíssimo, porque manda ter amor a Nossa Senhora, porque celebra a missa todo dia. Não, eles elogiam o lado humano do papado. É um líder de Estado, é um pacificador. Não, o Papa é muito mais do que isso. O Papa Francisco é vigário de Cristo na terra, é sucessor do apóstolo Pedro. Estou dando esses exemplos para vocês verem como que esse mundo em que nós vivemos, eles têm ódio do que nós cremos, mas eles têm necessidade do que nós praticamos. Repito, para que fique claro, o mundo pagão tem ódio daquilo que nós cremos, mas eles têm necessidade do bem que nós praticamos. E nós vivemos no nosso país uma perseguição ao evangelho tremenda. Uma perseguição ao evangelho tremenda. Nós temos em São Paulo um padre Júlio Lancelotti, que gospe na doutrina da igreja, que faz o que quer com o catecismo e a Bíblia, apoia ideologia contrária, e o homem está lá, protegido numa redoma de vidro. Rezo por ele, é meu irmão no sacerdócio. Mas tem hora que presta desserviço à fé. Ao mesmo tempo, nós temos o Frei Gilson, carmelita mensageiro do Espírito Santo, que não apoia estas ideologias contrárias à fé e teve aí suas redes sociais derrubadas, grupos de WhatsApp derrubados pelo crime de rezar o rosário de madrugada. E os dois são sacerdotes da mesma igreja. Agora vocês, eu vi a cara de espanto que vocês aqui fizeram. Agora, colocando uma coisa na frente da outra, eu posso dizer que esse mundo, que o governo e o desgoverno desse mundo gostam da fé cristã? Não. Eles gostam da ação da igreja em favor do pobre, do abandonado, mas eles não suportam
a fé em Jesus na Eucaristia, eles não suportam a palavra de Deus, eles não suportam a doutrina perene da igreja no catecismo, isso não. Ao ponto de um padre falar as aberrações que fala contra a fé e nada acontece com ele. E um pobre frade carmelita mensageiro do Espírito Santo ser perseguido por rezar um rosário. Faz a gente pensar muita coisa, não é? Sobretudo nos faz pensar quem é Jesus para nós. Que foi a grande pergunta que o Evangelho de hoje trouxe. Quem eu sou para vocês? Para São Vicente de Paulo, Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que entregou a sua vida para salvar o ser humano. Para São Vicente de Paulo, Jesus não era um agitador de multidões. Para São Vicente de Paulo, Jesus não era um milagreiro barato. Para São Vicente de Paulo, Jesus não era apenas um líder de grupo social. Para São Vicente de Paulo, Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, e por causa de Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, entregou a sua vida para levar o pão na mesa e o pão do altar para saciar a fome humana e espiritual das pessoas. Quem é que nós queremos? O Jesus agitador que esse povo pensa? Ou nós temos coragem de abraçar o Cristo Salvador que São Pedro confessou, que São Vicente de Paulo anunciou e que nós vamos comungar daqui a pouco? Que a vida de São Vicente nos ajude a julgar os sinais dos tempos, a sermos humildes e simples como as pombas, mas espertos como as serpentes, diz Jesus, porque os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Que São Vicente de Paulo, inspirado, impelido pela caridade de Cristo, inspire vocês e eu também, para vivermos e praticarmos a caridade que salva, que é a caridade que é dom de Deus e não a mera filantropia dos grupos humanos.